Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é um podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Nós três continuamos aqui firmes e fortes para falar sobre exercício físico e este terceiro episódio, que eu tenho a honra de continuar aqui com o Dr. Diogo Figueiredo e com a doutora Mariana Camargo, nós vamos falar sobre orientação de exercício físico para a população em geral. Então eu queria começar com o Dr. Diogo para ele explicar para a gente, né, qual é a orientação de exercício, se a gente tivesse que dar uma recomendação de exercício para as pessoas de forma geral, que recomendação seria essa? Sim, eu vou começar falando uma experiência minha, tá, de quando eu era residente de clínica médica. Na residência a gente tinha muito essa coisa do falar, precisa fazer atividade física, mas a gente não tinha muito como é que vai fazer isso, né? Só falava assim, faça, é importante. Aí o paciente, tá bom. Mas e aí? Como é que faz, né? Como é que a gente... qual é o tempo de exercício, qual é a frequência, enfim. Então, basicamente, o que é que a gente tem estudado em relação ao que a própria OMS fala, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. Só vou fazer um parênteses aqui antes de continuar. Eu também, quando eu estava no segundo ano da residência de clínica, que eu estava nessa de saber o que eu ia fazer, eu prestar ou não, e decidir prestar medicina do esporte. Eu estava rodando estágio de UTI, e aí era um paciente que tinha acabado de passar por uma cirurgia cardíaca. E ele estava lá, estava bem, mas aí tinha tomado um susto, né? Falou, agora eu vou mudar, né, de vida. E aí eu fui evoluir, e aí ele estava conversando, e aí ele chegou e falou, então agora eu vou começar exercício. Mas doutora, eu acabei de operar o coração, eu posso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu tenho que fazer? E eu não sabia responder. Aí foi um choque pra mim, que eu falei, meu Deus, eu preciso estudar isso, porque como assim? Eu falo que é tão importante, eu sei que é importante, eu não sei o que falar pra ele. Fiquei com uma cara, né? Mas fui lá depois atrás. Entendi. E aí deu no que deu. Hoje você é uma médica do esporte que tá ajudando um monte de gente, preceptora assim, aí de residentes, inclusive, mas né? Assim, é uma... Deu o start que você precisava. Foi ótimo. Não, e assim, não tem nem na faculdade isso, tá? Ninguém explica. Pelo menos na minha faculdade eu não tive. Então, assim, é uma coisa que a gente teve que desenvolver. Então, basicamente, o que é que a gente tem que seguir? Assim, tem uma cartilha da OMS, né? Que fala sobre o tempo mínimo e o tipo de exercício. Então, a gente tem 3 principais tipos de exercícios para adultos, 18 a 65 anos, que são exercício resistido, aeróbico e de flexibilidade. Vamos falar um pouco do aeróbico. Qual é a quantidade, né? A gente divide sempre os exercícios em 4 siglas. É uma sigla, na verdade, que a gente usa, que é o FIT, F-I-T-T, né? Que a gente divide em frequência, ou seja, quantas vezes por semana eu vou fazer o exercício, intensidade, se vai ser leve, moderado ou intenso. E isso tem a ver com a percepção de esforço, ou tem formas de você medir com relógio, frequência cardíaca, e tem outras formas, pace, tem outras formas de você medir intensidade. O tipo de exercício, então se é corrida, se é bike, né? Enfim, depende do tipo de exercício. E o tempo, qual o tempo que você vai fazer? Porque não adianta só falar assim, você precisa correr. Mas e aí, quanto tempo? Eu posso correr rápido? Não? Qual a intensidade? Então, o que é que a OMS fala? Que tem que ter pelo menos 75 minutos de exercício intenso por semana. Ou seja, se você dividir em 3 dias... Aeróbico, né? É, aeróbico. 25 minutos, 3 dias, se você quiser dividir assim. Ou você pode dividir em outras mais dias durante a semana. Mas isso intenso. Se for moderado, 150 minutos. Ele coloca que é entre 150 minutos moderado a 300 minutos. E intenso, 75 a 150. Aí por que ele coloca esse teto, né? Esse 150 ou 300? 150 para intenso e moderado. Porque ele foi visto que acima disso também não gera tantos benefícios. Tá? Então é esse intervalo aí. 150 a 300 minutos moderado e 75 a 150 intenso. Isso dividido na semana. Porém, quando o paciente chega em consulta que ele não faz nenhuma atividade física, não dá para na primeira consulta já falar o seguinte, 150 minutos por semana. Porque ele vai começar. Alvo, né? Exato, ele vai começar ainda. Vai demorar alguns meses para ele conseguir atingir isso. Pois é, então a gente tem que começar devagar, até porque senão o paciente vai largar. Né? Que era o reforço positivo que a gente estava falando nos episódios passados, né? A gente quando a gente fala de algo tangível, né? Alcançável. Quando a gente fala de exercício resistido, aí pelo menos 2 vezes na semana, né? 2 sessões de exercício de fortalecimento muscular. Que a gente vai falar popularmente aqui de musculação para as pessoas entenderem, né? Pode ter o crossfit, pode ter a calistenia também, que são exercícios resistidos. E aí alongamento ou equilíbrio, né? No caso de população mais idosa, também 1-2 vezes na semana. Tem uma coisa que eu queria falar sobre alongamento. A gente sempre tem aquela coisa do chegar na academia e você vê um bocado de gente assim alongando, né? Antes de fazer o exercício. Então vamos lá. O alongamento pré-exercício, não existe evidência de que diminua a chance de lesão, tá? E inclusive existem estudos
que mostram que você até diminui um pouco a sua força naquele treino. Isso para o alongamento estático, né? Que é aquele que você fica segurando 30 segundos e tal. O que é que pode ajudar? Mobilidade, que é diferente, é um alongamento mais dinâmico. Você está movimentando a articulação. Esse não tem problema você fazer. Então, aí você pergunta, mas e aí? Não é para fazer o alongamento? É para fazer, só que não antes do treino. Se puder ser distante do treino, melhor. Uma sessão separada. Só para isso. Uma aula de alongamento na academia. E não necessariamente o alongamento como as pessoas pensam, mas na verdade, o que a gente quer falar com o alongamento? É melhorar a mobilidade de uma forma geral. Então, um yoga ou algum... Pilates. Um pilates. Então, isso que eu ia perguntar, se o pilates entra mais na parte de alongamento do que fortalecimento, Entre os dois, né? na verdade. Sim. Entra também. Trabalha um pouco dos dois. O yoga também, que é um tipo diferente de fortalecimento. Que é uma isometria, Exato. faz muita isometria. Mas assim, quando a gente fala de fortalecimento, as pessoas pensam em musculação, mas a gente não tá falando de só ganhar tamanho muscular, né? Hipertrofia. Na verdade, é trabalhar todas as potencialidades musculares, né? Então, é potência, é resistência, é força. Sim. E aí, sem necessariamente aumentar o tamanho da musculatura, né? A gente tem diversas formas de atingir isso, Isso né? é legal falar, porque as pessoas imaginam assim, nossa, eu vou fazer musculação, meu músculo vai aumentar demais e é muito rápido. E não é assim, né? E tem gente que odeia musculação, né? E aí não precisa fazer fortalecimento necessariamente da musculação. A gente tem outras formas de fortalecer, né? Sim. O importante é fazer alguma dessas formas que a gente está colocando aqui. Porque assim, a grande diferença aeróbico resistido, por exemplo, que a gente chama. O aeróbico são movimentos cíclicos, né? Que geram um gasto calórico de uma forma geral. Então, é natação, é corrida, é caminhada, é bike, dança, tudo isso. Aí, quando a gente fala de resistido, seria tudo que leva a uma adaptação no músculo, né? Então, você faz algum tipo de fortalecimento. Sim. E aí, flexibilidade, a gente tá falando de mobilidade, aí tem os de equilíbrio, né? Que se o Diogo quiser falar um pouco, que é mais para idoso. Sim. Não, então, de equilíbrio é legal, hein? Tem, assim, principalmente para idoso ou adulto mais velho, é importante já começar a fazer exercício de equilíbrio, porque é muito comum na idade idosa as quedas, tá? Isso é super comum. Óbvio que aquela pessoa que já faz atividade física é muito menor a chance dele ter uma queda, né? Mas o idoso tem essa queixa e, assim, o idoso, por ser idoso, pode ter um osso mais frágil. Então, essa queda pode gerar fraturas e aí fraturas aumentam a chance de outros problemas, né? E aí, a minha pergunta, assim, essa maior chance de queda, ela já vem de uma fraqueza muscular anterior? Associado a isso também, que a gente chama de sarcopenia e tudo mais. Então, quer dizer, o indivíduo tem menos força para levantar a perna, para dar uma passada maior. Então, exato. Quer dizer, o cérebro está achando que a passada tem uma amplitude, mas o músculo já não responde àquilo. E aí ela tropeça, ela cai e geralmente se fratura, né? Eu falo até, para as pessoas que estão escutando aí, se seus pais são vivos, tá? Então, se você puder, coloque como meta esse ano levar seus pais para atividade física, para academia, né? Era um dos meus objetivos quando eu comecei a fazer a residência de medicina do esporte. Minha mãe não fazia academia. Então, um dia eu fui nas férias lá em Recife, né? Minha mãe de Recife, e eu falei, vamos agora para academia, levei comigo lá e até hoje ela tá treinando lá e tá super feliz fazendo. Legal. Eu disse que ele sempre tem frase de efeito, umas histórias. Mas a minha mãe também é toda fit. E olha que ela já tem 2 Agora, na minha joelhos família biônicos, também. hein? Minha família também, todo mundo. Os dois. Meu pai, minha mãe, personal, certinho. Meu pai ainda não consegui, a gente não. tá vendo essa geração deles, minha mãe com 70 e poucos. Quem tá fazendo exercício agora e tá dentro do peso, que é o caso dela, assim, que ela tá super bem, totalmente diferente das mulheres que estão na idade dela e não fizeram exercício e estão se degladiando com problema de peso e outros problemas de saúde. É nítido. E tem outra coisa que você falou agora interessante, que é o seguinte, tem estudos mostrando que até o envelhecimento da pele é mais lenta em quem faz atividade física. Nossa, então eu vou... Sim, vamos cuidar da cutis fazendo exercício físico. Mas se você for ver, assim, eu vou até usar o exemplo. Por exemplo, a minha família. A minha avó, quando ela tinha, sei lá, 65 anos, ela tinha uma aparência de ser mais idosa do que a minha mãe, que hoje tem 63, 64. Então, parece que essas coisas estão mudando também. Até a aparência de quem tinha 65 para quem tem 65 hoje. Sim, Isso eu vejo muda a minha um pouco. mãe, por exemplo, que foi avó próximo dos 50. E pega as fotos dela com 50 e as minhas, e tipo, nossa, ela tava já assim, ela incorporou o papel de vovó naquela... Enfim, foi, né, a trajetória dela. Eu acho que também nosso corpo é um reflexo do quanto a gente se cuida, né? E hoje a gente tem mais recursos, mais informação também, Sim, né? As sim. gerações anteriores não tiveram
esse recurso que nós temos agora. Então, por isso que eu valorizo muito isso. Eu falo para as pessoas, né? A gente tem que aproveitar o conhecimento. Sim. E assim, quando a gente fala 150 minutos na semana de exercício aeróbico, 2 vezes de exercício resistido, parece muita coisa, mas assim, isso também é muito flexível para você organizar na sua semana como você quiser. Hoje em dia se fala muito dos snacks de exercício, né? Que seria você fazer, legal. Você fazer pequenas sessões de 10, 15, 20 minutos. Então, às vezes, ao invés de fazer uma sessão direto de 1 hora no dia, você vai fazer, sei lá, 2 de 20 ou 3 de 10 todos os dias, entendeu? Então, você consegue encaixar na sua rotina. Pode ser mais fácil encaixar na rotina. Uma coisa que eu falo também é a contagem de passos. Porque tem estudos que mostram que pessoas que têm menos de 5.000 passos por dia são consideradas sedentárias. Óbvio que isso é um valor que, às vezes, se você não tiver com o celular no bolso, não vai medir o passo, né? Então, óbvio, tá com o relógio, tá com o celular e tá medindo os passos, você consegue considerar aquele dado, E é né? muito fácil conseguir esse dado, né? Sim, Porque sim. o celular, se você andar com ele junto do corpo o tempo inteiro, bolso, bolsa e tal, ele mede razoavelmente bem, né? E acima de 7.000 a gente considera que é ok. Então, entre 5.000 e 7.000 é uma zona cinzenta, abaixo de 5.000 não é bom, e acima de 7.000 é o que a gente espera. Eu não sei com vocês, mas eu já pedi para vários pacientes marcarem isso e eles voltam assustadíssimos, porque assim, tem gente que dá 1.500 passos por dia, 2.000, tipo, nada. E eles não se veem assim. E às vezes até gente que faz exercício, né? Porque aquela velha história, a pessoa vai de carro até a academia, que é perto, para caminhar 2 minutos na esteira, né? Sim. Também às vezes quer fazer uma coisa mirabolante, eu vou começar a fazer exercício. Vou, né, vou pagar a academia mais cara, fazer isso e aquilo. Mas o básico não tá fazendo, né? Sim. Que é ser mais ativo no dia a dia. A minha academia tem 4 andares e aí tem um elevador, né? Eu nunca pego aquele elevador da academia. Sim. Não faz Chego sentido. lá, eu já tenho que subir escada. Tipo, eu tô me propondo a me mexer, então eu subo 4, 5 andares de escada. Mas assim, muita gente pega o elevador. É importante ser ativo no dia a dia, né? Mas, gente, mas aqui, ó, o tamanhão da escada. No trabalho, vai pegar o elevador que é desse tamanhinho. No dia a dia, em casa, vai de escada, seja mais ativo. Mas né? é como a consciência... O inconsciente, na verdade, prega peças, né? Que é essa lei do mínimo esforço da economia, eu acho que a gente herdou esse gene lá das cavernas para poder... Sim. Né? Porque a selva, né? O mato não tem tantos recursos, né? Sim. Então a gente foi feito para ser econômico. Mas agora aqui, nesse mundo sedentário, tem que pensar diferente, tem que driblar essa mentalidade de E economia. às vezes você descer, sei lá, você vai de metrô pra casa, desce uma estação antes. Óbvio que tem a questão da segurança, né? A gente tem que levar isso em consideração. Quanto mais você anda na rua, mais exposto você tá. Mas se você mora em algum local que tem uma certa tranquilidade, se tem um parque ou alguma coisa para você andar próximo, acho que vale a pena, né? Uma coisa que os pacientes perguntam muito, principalmente esse que a Mari falou, que o paciente que não gosta de fazer o treino de força, eles perguntam muito qual é o mínimo que eu tenho que fazer? O mínimo, né? O que é que a American College fala, né? O colégio americano, ele fala que pelo menos 2 vezes por semana. Então, 2 a 3 tá ok. Tá? Uma já não é o... É melhor que nada, mas não é o mas ideal, não é. Mas né? o 2 assim, a 3 tá ok. Então, assim, não precisa ser todo dia. Tá? Muitos pacientes ficam assim, eu não quero fazer musculação porque teria que fazer todo dia. Não precisa fazer todo dia. Não precisa ficar 1 hora na academia, Isso. é um treino de meia hora para 30 minutos, fortalecimento, exato. no geral. Sim. E outra, o corredor, por exemplo, corrida de rua, ele não vai fazer o mesmo treino que uma pessoa vai fazer para hipertrofia. É um treino diferente. Ele precisa fortalecer principalmente membros inferiores, para ele poder ter a força, propulsão e potência para fazer os exercícios de corrida. Músculo forte é uma coisa, músculo grande é outra. Exato. Aliás, Exato. o Diogo Exato veio aqui pouco tempo atrás, gravou um episódio só sobre musculação para corredores. Então, você que se interessou pelo tema, olha lá a playlist Legal. e assiste esse episódio também. Eu já assisti, eu gostei. Ficou bem legal, Ficou né? legal. E, Mari, você gostaria de colocar mais alguma coisa, assim? Tipo, how much is too much, né? Quanto que faz de aeróbio, de musculação, de alongamento? Se você fosse montar um programa para sugerir um programa Monta para um pra mim paciente um programa. seu... Monta um programa pra mim. O que você falaria? Olha, eu acho que é importante ter objetivos, mas respeitar o momento em que você está vivendo. Então, assim, começar com o que dá para fazer. Sabendo que a gente tem que focar em ter um exercício aeróbico, um exercício de fortalecimento para a musculatura e trabalhar a mobilidade. Como você vai fazer isso? Como você vai organizar na sua rotina e progredir? Aí é o que dá para você fazer. Começar por algum lugar. E saber que tem que progredir. Então, assim, o que é moderado para mim hoje, se eu continuar fazendo, talvez seja leve daqui a um tempo e eu vou ter que progredir.
A intenção Isso é super importante, né? Porque diz respeito ao princípio da sobrecarga no exercício. Quer dizer, a gente ao longo não pode fazer a mesma coisa o resto da vida, né? Quer dizer, tem que progredir. A partir do momento que a nossa condição física vai melhorando, a gente é capaz de realizar mais trabalho e precisa ter uma evolução na carga de treinamento para que ele continue sendo efetivo. E isso é um conceito muito legal, né? Tem até uma dica pra você acompanhar isso. Porque assim, às vezes, quando você vai treinar e você não anota o seu peso, e às vezes é chato ficar anotando em bloco de notas e tal, é importante que você tenha o peso que você usou no último treino, até pra você tentar se desafiar, né? Se você tá pensando em sobrecarga, em progredir. Tem um aplicativo, que eu não sei nem se pode falar aplicativo. Pode falar aqui? É um aplicativo ok, assim. Algum aplicativo. É um aplicativo. Procure aí. Tem um aplicativo aí que você consegue quantificar séries. Então você vai anotando. Você coloca o seu treino, você monta o seu treino. Legal. O ideal é que seja feito por um personal. Então ele monta o seu treino e você vai só colocando a carga que você está colocando, quantidade de séries. Se você vai fazer aquela série até a falha, se vai fazer drop set, que é outra forma de... Então é um aplicativo bem legal. É super legal, gente. Porque eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em manejar isso. Porque é muito a minha percepção. Mas se tem número assim, eu acho mais e assim, exato. Não é errado a percepção, porque na verdade, como que a gente fala, né? Porque assim, pode ser frequência cardíaca para exercício aeróbico, para definir intensidade, pode ser, enfim, coisas mais sofisticadas, cálculos que a gente faz para saber a intensidade de exercício, mas tem dicas e regras básicas para quem não tem costume, não tem acesso, não vai. Então, assim, quando a gente fala de exercício aeróbico, como que eu sei que o exercício tá moderado ou intenso? Então, a gente fala que se você tá fazendo o exercício e você consegue cantar uma música enquanto você faz, tá leve. Se você não consegue cantar uma música, mas você consegue falar palavras, tá moderado. Se você fica ofegante até para falar a palavra, para falar alguma coisa, tá intenso. E aí, quando a gente fala de musculação, a gente tem diversas formas de atingir a sobrecarga que a gente precisa. Pode ser com mais peso, ou mais repetição, ou então uma variação dentro disso. Na verdade, o importante é você, idealmente, ter um profissional de educação física para te guiar, mas assim, para população adulta jovem, ganhos gerais, assim, é aquele que todo mundo sabe básico, de 8 a 12 repetições, mas uma carga que... Quando chega na 12ª, seria difícil fazer a próxima. Sim. Isso é legal falar, e eu acho que é algo fácil de você mesmo Se você aguentaria ainda muito mais, você tem que aumentar. Se quase não tá chegando na 12ª, pode diminuir um pouco. Certo. Então esse é um bom... Que é o que a gente chama de quase falha. Né? É a repetição de reserva. É a repetição de reserva. Ou seja, você aguentaria quantas repetições além daqui que você terminou? Geralmente a gente coloca um range de 2. Então, se você aguentar até mais 2, tá ok o peso. Óbvio que quando você quer até a falha, é a última e acabou. Mas não necessariamente você precisa treinar a falha. Até a falha é um negócio muito específico, uma população específica. Não é bem um exercício para a saúde que a gente está buscando necessariamente. Sim, mas aí esse conceito foi legal. Acho que é mais fácil de entender para a população como um todo, né? Bom, então a gente já está chegando ao final do 3º episódio, né, dessa série. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Obrigada. Mariana, Diogo. Agradecendo de novo a Move pelo apoio ao projeto e a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas. Muito obrigada. E até o próximo episódio.